Olá, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Eu quero trazer uma palavra para você com o objetivo de alicerçar cada vez mais a sua fé e esperança em Cristo Jesus. Uma palavra para nos ajudar a passar por esse tempo que nunca imaginávamos que iria acontecer. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, nos deixa algumas lições. Quando se fala de um tempo de confinamento, de reclusão e afastamento social como esse. De repente, a igreja e todos nós fomos surpreendidos em relação ao que estava acontecendo lá na China. É tão longe. E não pensávamos, imaginávamos que chegaria tão rápido até nós. Mas o mundo foi surpreendido. O certo é que, como nós entramos nesta pandemia e como nós vamos sair desta pandemia, como a igreja entrou nesta pandemia, e como a igreja vai sair desta pandemia? Será que vamos sair melhores ou vamos sair piores? E nós temos como cristão uma grande responsabilidade, porque atrás de cada um de nós vem muitas pessoas que estão em nossos relacionamentos, como famílias, amigos, vizinhos, e nós somos referência, nós somos modelos, nós somos padrão, nós somos um ponto de referência para aqueles que também estão passando por esse momento e não tem a sua esperança em Cristo Jesus. Quando eu leio a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, entendo como Paulo se portou nesse tempo e como nos ensina como nós devemos nos portar também nesse tempo. Lembrando que Paulo era apóstolo, Paulo era pastor, Paulo era evangelista, Paulo era o líder da igreja. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está confinado, preso em uma casa que ele havia alugado, e lá ficou 2 anos. E Paulo está em uma condição mais complicada e complexa que a nossa. Quando Paulo está preso, algumas coisas vêm à nossa mente. Primeiro, porque Paulo estava preso de uma forma injusta, sem ter a certeza se ao ser julgado seria liberto ou não. Paulo está preso sem a liberdade de ir e vir. Paulo também não tem recurso financeiro favorável. Paulo depende de ajuda financeira e depende principalmente das ofertas da igreja de Filipos. Agora, como Paulo não adoece nesse tempo? Como Paulo enfrenta esse tempo? Como Paulo enfrenta esse tempo? É interessante que ele escreve assim, nos versículos 3 e 4 do capítulo 1 da carta aos Filipenses. Ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós,
fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo faz orações agradecendo a Deus por tudo o que aconteceu com ele na cidade de Filipos. Lembra de Atos capítulo 16, quando ele começa a pregar com Silas lá na beira daquele rio onde Lídia estava? E Lídia ouve a mensagem e se converte e se torna uma cooperadora, uma patrocinadora da obra missionária do apóstolo Paulo. Ali nasce a igreja. Você se lembra o que aconteceu com Paulo em Filipos, quando ele orava por aquela mulher que era possessa e que dava lucro para alguns aproveitadores, e por causa disso ele sofre uma perseguição, ele é preso, é açoitado, vai para a cadeia, e lá ele tem os pés presos ao tronco, e à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E aí, quando houve um terremoto, todas as portas foram abertas e o carcereiro diz: vou me matar. E Paulo diz: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. O certo, amados, é que o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa e cuidou deles, e ali se converte toda a casa do carcereiro. Paulo está lembrando de tudo isso na prisão. Ele está pensando em coisas boas que lhe aconteceram, na conversão de Lídia, no milagre na prisão, na conversão do carcereiro e toda a sua casa. E ele diz assim, olha nos versículos 3 a 5: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Amados, nós precisamos com frequência trazer à memória aquilo que gera em nós alegria nesse tempo de crise. Nós precisamos trazer à memória aquilo que gera em nós alegria nesse tempo de confinamento. A gente precisa lembrar das coisas boas que nos aconteceram, dos milagres que foram operados, dos momentos de celebração que tivemos por aquilo que Deus fez lá atrás. Amados, a gente precisa nesse tempo aprender a orar, recordando de tudo que Deus fez, até para viver com ações de graça. E não só isso, mas interessante como Paulo consegue ressignificar esse tempo ruim que ele estava passando. Paulo dá um novo significado a esse tempo ruim, que para muitos seria um tempo de tristeza, de depressão, de revolta, de murmuração. Para Paulo, é um tempo de produção. Muitas das cartas foram escritas por Paulo nesse tempo. É preso que Paulo escreve cartas profundas, o que para muitos seria um tempo de depressão, tristeza, lamentação, murmuração, revolta. Para Paulo é um tempo de produzir.
E ele não só escreve a carta aos Efésios, que é considerada os Salmos do Novo Testamento, como ele aproveita para falar de Jesus para aqueles soldados. E o interessante é que ele começa a compartilhar o Evangelho com os guardas que trabalhavam na guarda pretoriana, ou seja, numa guarda de elite que prestava serviço para o imperador no palácio. E é por isso que no final da epístola, na saudação final, ele diz: aos santos da casa de César vos saúda. Aquela turma se converteu e o evangelho viajou dentro desses soldados para dentro do palácio. Veja como esse homem dá um novo significado e não olha para o que está acontecendo com negatividade, com pessimismo. Irmãos, nós precisamos olhar para esse tempo com positividade, com otimismo. A gente precisa ressignificar esse tempo de confinamento, esse tempo de reclusão, esse tempo de afastamento social. Eu aprendi, quando estudava administração, que crise gera oportunidades. Crise é uma oportunidade para experimentar milagres que nós nunca experimentamos. A gente precisa dar um novo significado, a gente precisa olhar para esse tempo com os olhos da fé, com as lentes da fé. A gente precisa, como o apóstolo Paulo, entender que esse tempo, que para muitos é tempo de murmuração, de reclamação, de pessimismo, negativismo, como Paulo, a gente precisa fazer desse tempo um tempo produtivo. Um tempo onde a gente pode crescer na espiritualidade, podemos crescer nas nossas conexões sociais, nas redes sociais, podemos crescer na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. É um tempo onde podemos realmente ver Deus fazer o que Ele nunca fez em uma outra época. Primeiro, Paulo atravessa esse tempo orando. Segundo, orando com o coração cheio de recordações positivas. Terceiro, ele faz esse tempo um tempo de evangelização, um tempo de ganhar vidas para Jesus. Ele ganha os soldados da guarda pretoriana. Aos santos da casa de César vos saúda. É interessante que Paulo nos mostra algo muito importante que precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Amados, preste atenção. Qual era o motivo que Paulo tinha para estar alegre? Ele está preso, ele está impedido de ir e vir. Qual era o motivo que Paulo tinha para estar alegre? Ele não tinha a certeza se sairia da prisão ou se seria decapitado, condenado. Qual o motivo que Paulo está alegre? Qual o motivo, qual a razão da alegria de Paulo? Ele não tinha uma conta bancária com muito dinheiro guardado. Qual o motivo que Paulo tinha para estar alegre? Presta atenção.
Amados, paradoxalmente, foi a carta mais alegre que o apóstolo Paulo escreveu de todas. Esta foi a carta mais alegre, e ele dá aos filipenses uma palavra em que alegrar-se seria um mandamento. Alegrai-vos, alegrai-vos é uma ordem, alegrai-vos é um mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Para o lado de fora está tudo desorganizado. Para o lado de fora não dava para entender muitas coisas. Para o lado de fora não havia muitas expectativas, esperanças. Dinheiro pouco, preso a um soldado de 4 em 4 horas, incerteza se vou sair ou não, se vou ser condenado ou não. Do lado de fora tudo conspira contra, mas dentro dele havia uma paz que excede todo o entendimento. Dentro dele havia uma paz que excede todo o entendimento. Veja o que ele escreve, amados, no seu capítulo 4, versículo de 4 a 6. Regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos, não estejais inquietos por coisa alguma, não estejais ansiosos por coisa alguma. Amados, quem está falando é alguém que está preso, alguém que está com escassez de dinheiro. Quem está falando é alguém que não tem certeza se vai sair ou não, se vai ser condenado ou não. É esse homem que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, Paulo está dizendo que esta paz que eu tenho não se explica de uma forma lógica. Tudo do lado de fora está errado, conspira contra, mas aqui dentro está tudo certo. Aqui dentro está tudo em ordem, aqui dentro está tudo no lugar. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo, é porque a minha esperança está no Senhor. A sua esperança, meu amado, está no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Seja isso que ocupe a vossa mente. Aleluia. Meu amado irmão, presta atenção aqui. O que Paulo está dizendo é que você encha a sua mente de tudo que é positivo. Encha a sua mente daquilo que é verdadeiro. Encha a sua mente daquilo que vem do coração de Deus. Encha a sua mente das coisas que vêm lá do alto.
Encha a sua mente com aquilo que tem a ver com o futuro na perspectiva de Deus. O que nós precisamos vem dos céus. Paulo escreveu aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículos 1 e 2, dizendo o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deus está no controle, e se Ele está no controle, até o diabo está sob a soberania divina, e tudo Deus pode fazer, e é Ele que nos fortalece. E se Ele nos fortalece, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu quero dizer para você, meu irmão, para muitos, esse é o pior tempo. Para muitos, para outros, é o melhor tempo. Depende da sua perspectiva, depende da forma como você está olhando. Para muitos, esse é um tempo de murmuração, de reclamação, de falar mal do governo, falar mal da China, falar mal de tudo. Mas para outros, como Paulo, é um tempo de oração, de recordação, recordando com gratidão de tudo que Deus fez lá atrás. E ele diz: faço orações com alegria todas as vezes que me lembro de vós. Paulo lembrou de quando estava com Lídia. Paulo lembrou de quando estava preso, o milagre na prisão. Paulo lembrou da convenção do carcereiro. Paulo lembrou do nascimento da igreja naquela circunstância. Paulo estava lembrando de tudo o que aconteceu. E eu espero, amados, que possamos também aprender com Paulo. E eu quero orar por você que está passando por um momento de pesar na alma. Eu quero orar por você que perdeu um familiar, um amigo. Eu quero orar por você que está esperando uma resposta de Deus por esses dias. Eu quero orar por você que por alguma razão se abateu, desanimou, se entristeceu, se frustrou. Eu quero orar por você que estava esperando uma palavra de Deus para lhe dar uma direção para esse momento. E sem dúvida nenhuma, nada está acontecendo por uma causa, por uma mera coincidência, ou por questões aí políticas. Deus está no controle. Deus está no comando, Deus está no governo, Deus está na direção, Deus sabe o que faz, Ele é poderoso. E se for necessário, amados, abrir o mar vermelho de novo, Ele abre, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para, se for necessário, fechar a boca dos leões. Se for necessário, Ele é poderoso para multiplicar pães e peixes outra vez. Se for necessário, Ele pode criar tudo do nada. Ele pode, porque Ele é Deus. E a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, descansa nele, e o mais Ele fará. Meu amado, eu quero concluir esse momento reafirmando para você que a gente precisa dar um novo significado. A gente precisa olhar para esse tempo com os olhos da fé, com as lentes da fé. A gente precisa, como o apóstolo Paulo, entender que esse tempo, que para muitos é tempo de murmuração, de reclamação, de pessimismo, negativismo, como Paulo, a gente precisa aprender a fazer desse tempo um tempo produtivo.
um tempo onde a gente pode crescer na espiritualidade, um tempo que nós podemos crescer nas nossas conexões, nas nossas redes sociais, podemos crescer na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos. É um tempo onde nós podemos realmente ver Deus fazer o que Ele nunca fez em outra época. Atravessa, meu amado, esse tempo orando com o coração cheio de recordações positivas, e fazer esse tempo um tempo de evangelização, de edificação, um tempo de ganhar almas, ganhar vidas para Jesus. Tudo isso debaixo do mandamento: alegrai-vos no Senhor, porque tudo está no controle de Deus. Deus está no comando, Deus está no governo, Deus está na direção. Deus sabe o que faz, porque Ele é poderoso. Vamos orar? Amado Deus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento de compartilhar a Tua palavra com os meus amados irmãos e com todos aqueles que certamente ouvirão essa mensagem. Ó Deus, eu peço que Teu Espírito consolador, confortador, encorajador, esteja nos ajudando, Pai, a entender na perspectiva do Senhor todas as coisas. Ó Deus, ajuda a cada um de nós a compreendermos a Tua palavra, que nos traz esperança. Nosso muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Meu amado irmão, eu quero agradecer a Deus por sua vida, e que Deus continue assim nos fortalecendo no nome de Jesus. Lembrando o que Paulo diz também à igreja de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.